E aí deixa eu ir para a segunda, para o próximo tema aqui. Então fui nos apócrifos, deuterocanônicos e pseudepígrafos. Aí agora um próximo tema é o tal do apocalipticismo, né? Não compartilhei aqui. É o apocalipticismo, que é um conceito na história das religiões para se referir a um fenômeno que a gente começa a observar muito a partir dos textos judaicos antigos e também no início do cristianismo antigo, principalmente do período persa em diante, então ali dos séculos quinto para frente, mas principalmente do século terceiro antes de Cristo para frente, que está relacionado a uma ênfase em algumas coisas recorrentes nesses textos, como por exemplo a questão de um fim iminente, de um juízo final, daí apocalipticismo. Está relacionada a revelações interpretadas por anjos, isso aparece no livro de Enoque, aparece em Daniel, aparece no Apocalipse. E na verdade é daí que vem o termo Apocalipse mesmo, né? Apocalipse significa revelação em grego, algo que é descoberto, né? Geralmente as visões apocalípticas, as visões proféticas dos seres apocalípticos, diferente do profeta ouvir a voz de Deus e dizer assim diz o Senhor, ele vê uma imagem que é muito enigmática, alegórica, e com a ajuda de um anjo ele consegue interpretar aquela imagem. Ou então o anjo sozinho interpreta a imagem. Então esse é um tema, né, muito recorrente também nesses livros. Além disso, a questão de uma guerra do bem contra o mal, que acaba com a vitória do bem no fim dos tempos iminente, também é muito recorrente nesses textos. E a figura de uma figura de um salvador, alguém que vem numa intervenção abrupta, de repente, e resolve uma situação que parecia insolúvel. Esse também é outro tema muito recorrente na literatura apocalíptica. E exemplos, né, da literatura apocalíptica, como eu já disse, é o livro de Enoque, o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, propriamente dito, e tem os apocalipses de Pedro, apocalipse de Abraão, apocalipse de Adão, vários dos textos chamados de apócrifos ou pseudepígrafos que eu mostrei agora há pouco. Então, esse apocalipticismo é um conceito que, ao mesmo tempo, se refere a um estilo teológico, por causa dessas várias doutrinas, e também um estilo literário, a forma de expor essas ideias a partir dessas imagens alegóricas de bestas, de animais, de um conhecimento cifrado que deve ser interpretado por um ser celestial com conhecimento avançado, né, e coisas do tipo. Então é uma característica comum desses textos que quem conhece um pouco de zoroastrismo, que é uma religião ali persa, né, da atual região do Irã, relacionada ao profeta Zoroastro, ou Zaratustra, o zoroastrismo também tem exatamente todas essas características. Tem uma divindade principal, que é o Ahura Mazda, que é uma divindade exclusivamente benigna. Tem o Ahriman, que é chamado de outros nomes também, entendido de outras formas, mas que é um princípio do mal que luta contra o Ahura Mazda. E há essa batalha do bem contra o mal que em breve vai acabar com a vitória do bem e a purificação do mundo. Então, o zoroastrismo geralmente fala em três eras, que é a era da criação, a era da mistura, que é quando o bem e o mal estão juntos, misturados. Lembra muito aquela parábola do joio e do trigo, né, no Novo Testamento também, nos Evangelhos. E, por fim, a era da separação, que é esse juízo em que o bom e o mal são separados e o mal é aniquilado e o bem é sagrado, vencedor e vai ter aí uma infinidade de tempo sem mais sofrimento, dores, etc. E tem a figura do Salvador também, né? Do eleito, do escolhido. Isso também aparece de forma muito importante no zoroastrismo e aparece de forma muito forte também no judaísmo, na figura do Messias e outras figuras, e na figura do cristianismo, na figura que é o Messias já revelado, que seria Jesus, né, de Nazaré, a encarnação do Logos. Né? Então há realmente muitos elementos comuns entre essas tradições, o zoroastrismo e o apocalipticismo, judaico e cristão, e não parece uma coincidência isso, já que o zoroastrismo, como ele é a religião predominante ali da região da Pérsia, os judeus passam por um período de dominação persa, justamente ali do século VI em diante, né? Porque é depois do exílio, que o Ciro o Grande, né, persa, derrota os neobabilônicos e passa a dominar a região onde está Israel, que vira a província de Yehud. E justamente nesse período de dominação persa, elementos persas começam a ser cada vez mais presentes nos textos judaicos.
que depois, com também influências helenísticas, do período de dominação helenístico, ideias mais gregas, etc., passam a ser cada vez mais presentes no finalzinho do judaísmo antigo e no início do cristianismo, né, que já se desenvolve realmente num ambiente helenizado culturalmente, pelo menos na cultura das elites. Então parece haver realmente uma conexão histórica muito forte entre a dominação persa e a emergência desses textos apocalípticos entre os judeus e os cristãos, né, na antiguidade. O Wigner mandou também uma contribuição, valeu demais aí, Wigner, e perguntou o seguinte: professor, conte mais sobre Vaticinium ex evento. Isso é característico de obras apocalípticas? Feliz Dia dos Professores, valeu. Então, a questão do vaticínio ex evento, né, para quem não viu o vídeo, o conceito de vaticínio ex evento significa um vaticínio, ou uma previsão feita após o evento. Então é uma coisa contraditória, né? A ideia do vaticínio ex evento é de que alguns textos presentes na Bíblia e em outras culturas também, né, que trazem previsões do futuro, podem ter sido, na verdade, escritos depois dos eventos preditos. Mas como o autor do texto, como se atribui o texto a um autor anterior aos eventos, aí parece uma profecia do futuro, né? Como se, de forma muito simplificada. Como se eu hoje escrevesse um texto que é um texto na primeira pessoa, em que Napoleão é o narrador, o eu lírico, né? E ele fala que no Brasil da década de 2010, 2020 vai ter uma tensão política, uma polarização muito grande. Isso seria um vaticínio ex evento, porque eu, na verdade, já vi isso. Mas eu coloco isso na boca de uma pessoa que não viu e aí parece uma profecia sobre o futuro. Né? Como é muito difícil datar esses textos antigos, bíblicos, como o livro de Daniel, por questões materiais, a gente não tem, muitas vezes, os livros mais antigos que a gente tem, os exemplares mais antigos que a gente tem da Bíblia, datam ali do século III em diante, antes de Cristo. E são certamente textos anteriores a esse período, né? Bem anteriores, alguns deles. Por outros critérios, que são, por exemplo, o estilo literário, por exemplo, as palavras utilizadas, que você pode comparar com textos mais antigos e buscar as referências às palavras. É como se hoje, por exemplo, eu escrevesse um texto falando assim que eu vou deletar fulano da minha vida. Dá para saber que esse texto, por mais que você não tenha o vestígio material desse texto, nenhuma datação desse texto, dá para saber que ele é posterior à influência da cultura dos Estados Unidos no Brasil. Porque a palavra deletar vem de uma palavra do inglês, né, que é o delete, do computador e tal. Antes disso, não se usava a palavra deletar no português. Então, esse é um tipo de pista que as pessoas usam, os arqueólogos, historiadores, usam para datar textos, né, e outros critérios. Então, assim, o que eu estou falando mesmo? É do vaticínio ex evento. Então, como a gente não tem materialmente uma forma de datar com certeza esses textos antigos, a gente usa outros critérios, e um deles, que alguns historiadores usam, é a ideia de que se o texto fala com muita precisão de coisas que aconteceram, por exemplo, no século III, ele não pode ser anterior ao século III. Se fosse um comentário vago que se aplica àquilo, beleza. Mas um comentário muito preciso, como acontece no livro de Daniel, em relação ao Antíoco IV Epifânio, que é o chifre, né, arrogante, que fala blasfêmia, etc., é uma referência muito direta ali, que segue a divisão do Império Grego em 4, que são os generais de Alexandre, é uma coisa muito precisa. Então, ou Daniel realmente previu isso, ou o autor de Daniel escreveu isso depois. E aí, assim, você não precisa decidir só por esse critério, porque tem outros critérios que levam a uma datação de Daniel como um livro recente mesmo. Por exemplo, questões de vocabulário, a forma dele falar sobre algumas posições políticas, por exemplo, ou a moeda a que ele se refere, coisas desse tipo, dão pistas de que é um texto recente. Então, o vaticínio ex evento seria isso, é um texto escrito no presente que fala sobre o passado, mas coloca isso na boca de alguém que está mais no passado ainda. E aí parece que é um texto sobre o futuro. E se isso tem a ver com a literatura apocalíptica, né, tem muito a ver, é um dos temas recorrentes da literatura apocalíptica, e é inclusive uma estratégia, se a gente quiser pensar em termos um pouco mais maquiavélicos, né, é uma estratégia do autor, pode ser entendido como uma estratégia do autor para dar mais peso para suas previsões do futuro efetivamente. Então o que ele fala sobre o seu próprio futuro, então coisas que ele não sabe, se ele acertou tudo nas profecias até então, fica muito forte a autoridade dele para falar sobre as próximas coisas. Então, por exemplo, o livro de Daniel. O livro de Daniel começa falando lá sobre a Babilônia, depois ele acerta várias coisas sobre
a, a média, né? Depois ele acerta várias coisas sobre a Pérsia e depois acerta várias coisas sobre a Grécia, que é coisas que provavelmente estão no passado do autor, mas no futuro do personagem Daniel. E aí ele continua, ele fala mais, ele avança as suas previsões, mas agora ele já fala sobre o futuro dele. Por exemplo, como é que o Antíoco Epifânio vai morrer? É uma coisa que o autor provavelmente não sabe, ele está escrevendo antes da morte do Antíoco Epifânio, porque ele erra. Ele fala uma coisa sobre a morte do Antíoco Epifânio que não se concretiza historicamente. E tudo que vem na frente disso não bate mais com eventos históricos, a não ser que você force muito a barra de uma forma que você não precisa forçar para as profecias anteriores. É... Então, assim, claro que se você quiser que o texto fale alguma coisa, você consegue fazer ele falar. Né? Mas, assim, fica claro que são interpretações muito mais indiretas do que as interpretações que se fazem quando Daniel está falando das 4 bestas, por exemplo, que emergem do mar. Né? Então, essa é uma forma de datação do texto, é uma forma de o leitor, vendo que o cara acertou tudo, tal do Daniel no passado remoto, acertou tudo, ó, isso aí realmente aconteceu, isso aí realmente aconteceu, isso aí realmente aconteceu, isso aqui sobre o fim dos tempos deve acontecer também. Né? Pode ser entendido, se a gente quiser colocar essa intenção um pouco menos nobre no autor, a gente pode ir por esse lado também. Ou a gente pode pensar isso de uma forma um pouco mais inconsciente também, de que o autor não está deliberadamente tentando enganar as pessoas, mas ele está tão imerso naquela expectativa sobre o futuro que ele acredita naquilo que ele fala, mesmo que ele não tenha certeza efetivamente sobre o que ele está falando. Isso é um fenômeno muito comum, né? As pessoas realmente acreditam nas suas, em certas ideias que às vezes ela mesma criou na sua cabeça. Mas ela tem um compromisso tão grande existencial com aquilo que ela é, eleva aquela coisa que ela mesma criou como uma verdade externa a ela. É um processo de alienação de consciência, né? Como os sociólogos chamariam.